Que alegria começar um projeto e ter esse projeto nascendo. E olha só, o nome do projeto é Papo de Fé, é o nosso podcast católico. E para começar esse podcast, uma visita incrível, ilustre, que a gente tem aqui hoje aqui, o Padre Lucas Gonçalves. Uma alegria muito grande receber o senhor aqui nesse primeiro episódio. Primeiro episódio, que honra. E a gente fica assim, tem que trazer alguém que seja vocacionado, que possa falar para os nossos jovens, para a nossa comunidade, com muita alegria sobre a vocação. E aí o senhor deu o sim, né? O sim de Maria. E a gente está aqui feliz da vida, Padre Lucas. Obrigado, Ricardo, pelo convite, pela oportunidade. É uma honra e dá medo de saber que é o primeiro, né? Se der certo, que bom. Tomara que dê muito certo. Tomara que, é verdade. Que eu seja bênção pro programa, para vocês, podcast de vocês. Não, eu tô feliz da vida. E assim, tô tão emocionado que eu nem me apresentei, né? Podia ter falado aqui, eu sou Ricardo Tobé, tô apresentando aqui esse podcast. E, Padre Lucas, eu sou suspeito para falar com o senhor, porque o senhor era da comunidade que a gente fazia parte desde pequeno, Paróquia Nossa Senhora Aparecida, né? Sempre te via por ali, né? Seu pai, seu Jair, sua mãe, são pessoas que a gente convivia, né? Seu Jair, inclusive, com a gente lá do Jesus, era muito rígido, né? Porque a gente ficava lá na capela, ele cuidava lá, então a gente já cansou de ouvir assim, né? Um sermão, né? Esquece a chave, né? Várias vezes a gente esquecia de entregar a chave. Dava problema. Dava problema. Então, muita saudade, seu Jair. Né? Eu acho que eu quero começar já falando desse assunto. Assim, eu sei que tem muita coisa pra gente falar hoje, mas como é que foi o seu Jair, assim, na tua história de vocação, na formação, o exemplo que ele deu pra todos nós, assim, e pra ti? Assim, para mim é um orgulho muito grande ser reconhecido como filho dele, assim. Eu fico muito feliz quando as pessoas falam assim, o filho de seu Jair, é o filho de seu Jair. Primeiro porque por uma questão de legado, assim, ele deixou um bom legado, né? E eu sou fruto do legado do meu pai, né? A gente diz assim, que principalmente no Brasil, você quer ficar famoso e tal, para todo mundo que tem sede de fama, eu falo assim, morre que você fica famoso. Quem tem sede de fama, você tem que morrer para você ficar famoso. E para você ser canonizado. Mas assim, sem a questão por conta disso, por quando a pessoa morre, ela fica famosa e tal. Com todo um olhar muito verdadeiro sobre meu pai, assim, um homem extraordinário, especialmente nos últimos anos, assim, com a experiência dele de fé. Porque meu pai era aquele militar antigo. Você falou aí da rigidez, né? Ele era militar. Não, pois é. Eu também sou policial militar, então eu conheço muito bem essa realidade. Sim. Né? Sim. Ele militar mesmo, assim, pegou a formação dele muito novo, entrou como militar na época que meu pai tinha 4ª série quando ele entrou como policial militar. Ele se formou... Com 18 anos. Assim. Sim, com 18, 19 anos. Ele se formou, ele concluiu o ensino médio como policial já, para ele conseguir formar lá dentro. Ele estudou como polícia, né? Como policial. Então, é de uma outra época. Hoje em dia é outro esquema, outra história. As pessoas precisam se preparar, estudar. Na época do meu pai, não. Meu pai, ele foi policial, assim, ele andando na rua procurando emprego, uma pessoa chamou ele. Você quer ser policial? Ele disse, quero. Aí foi, então vai em tal local, tal horário. E meu pai disse que a prova era uma coisa assim, enfim, uma piada a prova, uma coisa, né? E entrou. E virou policial militar. Aí fez o curso e tal lá dentro e tal. Então ele era um homem muito rígido, assim. E aí veio depois a questão da fé, muitos anos depois. A influência da minha mãe de renovação carismática e tal. Então veio a influência da minha mãe na vida do meu pai. Aí a fé, minha mãe diz isso, né? Ele era um leão. E a fé transformou ele num cordeiro, assim, apesar dele continuar um homem nas coisas muito corretas, ele era funcionário da igreja. Sim, né? Assim, sim. Ele era amigo do padre Ulisses, e por causa dessa amizade e do trabalho dele, o padre acabou contratando ele como funcionário da igreja, ele era funcionário. Então o padre botava ele para fazer o trabalho mais difícil, né? Brigar, chamar atenção, não sei o quê. Até uma vez, tão engraçado, quando eu fui aqui para Jesus de Nazaré, como pároco já, meu pai já tinha falecido. Aí uma pessoa, eu fazendo reunião com as pessoas da paróquia, conhecendo e tal, aí eu fui falar sobre o som da igreja, que era muito ruim, né? E aí fui conversar com uma pessoa que na época mexia no som da igreja.
Aí eu falei, pois é, tem que trocar esse som, tem que colocar uma pessoa responsável, uma pessoa que seja, né, pulso firme. Aí essa pessoa disse assim, rapaz, tem um velho de cabeça branca ali na nossa hora parecida, um enjoado, pensa um homem chato, que não deixa ninguém mexer no som e não sei o quê. Aí eu já falei assim, cara, é meu pai, ele não faz ideia que é meu pai. E duas coisas, que já faleceu. Aí eu pensando, né, eu constranjo ou não constranjo? Eu falei, vou constranger, não vou perder essa oportunidade. Ai, como é que é o... Ah, ele era assim, acho que é seu já é o nome dele. Eu falei, pois é, tu sabia que ele é meu pai? Aí o cara... não acredito. Não acredito. E tu sabia que tem 3 meses que ele faleceu? Não, aí acabou com... Acabou com o cara, assim, né? Ele ainda voltou ainda na Mas paróquia, ele, padre. não, ele tá lá até hoje. Eu brinco com ele até hoje com essa história. Mas assim, ele era esse cara muito rígido, assim. As pessoas conheciam ele pela rigidez e pela... Porque, assim, era aquele homem zeloso mesmo, o padre dizia, ó, tá. Então era um homem, assim, que deixou um legado muito bom na minha vida, assim, de honestidade, de disciplina, de firmeza, de rigidez naquilo que é bom, naquilo que é correto. Mas um homem que foi transformado pela fé. Assim, realmente teve um coração, para quem conviveu com meu pai, para quem conhecia o meu pai, como eu conhecia meu irmão, conhecia um homem, minha mãe, um homem transformado pela fé. Padre Lucas, eu posso falar sobre o seu Jair, porque como na época eu era coordenador do Grupo Jesus, na Capela Nossa Senhora de Fátima. Uhum. E a gente tinha esse contato muito próximo, porque a gente cantava na missa do domingo, no segundo domingo do mês. A gente ia lá limpar a igreja, a gente tinha esse contato paroquial e ele era funcionário da paróquia e estava sempre por lá, né? É. Então, era isso. Ele era muito rígido, mas era muito fraterno. Era muito amoroso. Ele chegava com a gente, já chegava brincando, já chegando fazendo piada lá. E a gente, né, sempre muito atencioso, assim, sempre muito receoso, né? Porque, assim, o seu Jair, ele corrigia a gente ali com muito afeto, né? Mas o Padre Ulisses... O Padre Ulisses, a gente tinha aquele receio, né? Porque quando o Padre Ulisses chamava a atenção mesmo, era assim, era pro cara querer sair da igreja, né? Era com amor também, mas assim, o Padre Ulisses, ele era muito mais... Mas sabe por quê? Assim, eu vejo hoje, como pároco, tinha coisas que eu não entendia, que eu via, eu participei da paróquia, eu fui, enfim, participei de paróquia, fui paroquiano e tal, e eu tinha uma visão. Aí hoje, do lado de cá, eu tenho uma outra visão da Igreja Católica sobre tudo, assim. Então, por exemplo, aqui você tem uma galera que mexe, que é técnico, que mexe, né, no áudio, no visual, não sei o que, nas coisas todas, né? E às vezes a gente tem uma mentalidade na igreja muito amadora sobre as coisas, assim, que não deveria ter. Isso na Igreja Católica ainda é muito presente. Por exemplo, eu já tenho uma outra visão, por causa do meu pai. Na paróquia, assim que eu pude, eu contratei um técnico de som. Então, na minha paróquia, eu tenho um técnico contratado. Eu tenho uma pessoa que tem formação, que mexe, e assim, é um som muito bom. A pessoa chega, os músicos chegam, eles não mexem. Tem um técnico contratado da paróquia para os eventos, para qualquer coisa. É um técnico que tem especialidade nisso, ele é especialista nisso. Então ele mexe, ele é um operador de áudio. Então é uma outra realidade, assim, que eu via que na igreja é muito assim, cada um vai lá, chega, faz... E não é assim, né? Tem um amadorismo que não pode ter. Mesmo sendo igreja, pelo contrário, é aí que a gente precisa apresentar excelência, né? Por aquilo que a gente tem uma mensagem. Eu falo isso pro povo lá, né? Eu participo de uma paróquia muito carente, em vários sentidos, assim, culturalmente, socialmente, economicamente. Mas assim, eu fiz questão da gente ter um bom equipamento de áudio, porque a mensagem é muito importante. Eu acredito muito na nossa mensagem. Então, você vai lá, você vai ouvir a mensagem de uma forma muito limpa, correta, com excelência, de acordo com as nossas possibilidades, mas até além das nossas possibilidades, na verdade, uma mensagem que é passada com excelência, que a gente, como igreja, tem que mudar muito a cabeça, assim, muito a nossa visão das coisas, né? O senhor está falando desse assunto e isso é muito claro para mim. Eu tenho vários amigos evangélicos, né? Uhum. E é comum nas igrejas evangélicas que existe uma formação musical muito forte, né? Uhum. Que se ensine violão, se ensine flauta, se ensine instrumentos de sopro. E quando você fala assim, alguém toca saxofone, você já imagina que essa pessoa aprendeu numa igreja evangélica. Ou então a pessoa foi para uma escola de música. Mas a primeira impressão que a gente tem é essa.
existe dentro da Igreja Católica alguma resistência com a música, padre? Como o senhor hoje, de dentro da estrutura da igreja, enxerga essa perspectiva da música? A diferença está nas nossas liturgias. Assim, a liturgia evangélica, eles têm uma liturgia, né? A liturgia evangélica ela é muito baseada na música. O coração da liturgia é a música. Então, por isso que é tão bom, por isso que são tão profissionais no que fazem, tem um diferencial muito grande. A liturgia católica é diferente. Ela não se baseia na música. É uma liturgia que baseia-se no sacramento. Então, é uma diferença muito grande. Aí a música ela entra depois, tanto que é completamente concebível você ter uma liturgia católica onde não tem música. É muito difícil você pensar numa liturgia evangélica que não tenha música. Então, por exemplo, a nossa arquitetura. A arquitetura católica ela é pensada num templo diferente. A nossa visão arquitetônica é diferente. A visão arquitetônica de igreja evangélica, você constrói baseado no som, na música. Então, vai ter uma boa proteção acústica, vai ter um tratamento acústico. Não existe tratamento acústico na igreja evangélica, na igreja católica. Não existe. A maneira que a gente constrói o nosso templo não contempla som, não contempla caixa de som, não contempla bateria, não contempla. Já uma construção de uma igreja evangélica, ela já é preparada, carpete no chão, na parede, madeira, as coisas tudo preparado. Padre, eu nunca tinha pensado nessa perspectiva. Quase 41 anos de idade, né? As nossas arquiteturas são diferentes. Faz todo sentido o que o senhor está falando, todo sentido. Na Polícia Militar, eu fiz parte da capelania, tocando com os músicos da capelania. E a gente tinha que fazer os cultos ecumênicos, e todas as paróquias que a gente ia tinha um pouco dessa perspectiva de não cabe a bateria, não dá para colocar, aquela coisa apertada, o baterista sempre levando o tapete dele, aquela coisa. Já nas igrejas evangélicas, onde você tinha um culto ecumênico, é isso, você tinha preparado. Então, ou seja, uma questão mesmo de concepção. De concepção de liturgia, de culto. Os nossos cultos têm uma visão, são diferentes. O centro do nosso culto, do centro do culto evangélico é diferente, né? São coisas diferentes. E até porque também a nossa liturgia, ela é pensada, ela contempla a música. Por exemplo, vamos pegar os documentos da igreja que fala sobre música. São instrumentos que não eram concebidos. O pessoal diz assim, né? É proibido. Por exemplo, na Igreja Católica é proibido bateria, é proibido guitarra, é proibido. Não é proibido. Não era contemplado. Quando alguns documentos foram escritos, não era normal. E como igreja evangélica, você estudar, também não era normal em 1960, 1970, mesmo em igreja evangélica, você não encontraria bateria, baixo, guitarra. Isso é uma coisa muito recente, até mesmo entre os evangélicos. Na verdade, dependendo da denominação, evangélica não é bem visto também. Bateria, guitarra, baixo, então depende da denominação. Se é tradicional, se é pentecostal, se é neopentecostal. E no catolicismo, não era contemplado. Era contemplado o quê? Órgão. Então, a missa, existem as músicas litúrgicas e tal, cantos gregorianos, enfim. Eu acho lindo o canto gregoriano. É belo, mas você vê que é diferente. É diferente, assim, né? A construção de uma igreja com órgão. E a gente consegue entender a perspectiva, como o senhor falou, da liturgia sacramental. Da liturgia sacramental, pronto, exatamente. Aí você vai entender a diferença. Aí no catolicismo é um fenômeno considerado uma igreja de 2000 anos, é um fenômeno muito recente, a entrada, a introdução de uma música diferente, que aí tem guitarra, baixo e tal. Então nem mesmo o clero ele está preparado ainda para lidar com essas mudanças que estão acontecendo. Então está mudando muito agora a concepção de música, de tudo. Claro, a doutrina, enfim, mas já é uma outra realidade. Hoje a gente lida com coisas que não lidaria uns anos atrás e tudo. Então as diferenças são aí, são por conta desses fatores históricos. Tá? Muito bom. Para quem está acompanhando o nosso podcast, hoje nós estamos aqui com o Padre Lucas Gonçalves. Padre Lucas Gonçalves, que foi
o coordenador da Juventude de Brasília de 2013 até 2021. Recente. Foi isso mesmo. Então, agora, 2022, o senhor sai, não fica se sentindo órfão, assim... Do trabalho com a juventude? Não, na verdade, assim, eu entrei como coordenador da Juventude em 2013. Eu recebi o convite... Eu estava voltando da Jornada Mundial da Juventude lá no Rio. Eu estava no aeroporto, inclusive, quando eu estava voltando da jornada. Aí o bispo me ligou, dizendo que agora, a partir daquele dia, eu ia ser coordenador da assessor. A gente usa a linguagem de assessor, né? Eu era assessor do setor juventude. Eu ia ser assessor. E aí eu assumi desde então. Eu disse sim para ele lá mesmo. E vi como um sinal de Deus. Eu estava voltando da jornada. Enfim, eu ainda estava no aeroporto. Eu ainda estava na alegria, na empolgação da jornada. A jornada terminou no domingo. Eu vim embora na segunda. Então, na segunda-feira, o bispo me ligou e eu vi como um sinal de Deus. Não imaginava, de verdade, nem imaginava que eu ficaria como assessor. E aí, eu assumi o trabalho. Então, foi de 2013 a 2021. Mas aí, de lá, eu não era pároco ainda na época. Eu era vigário. Eu era vigário da paróquia São Pio, lá no Sudoeste. Então, era diferente. Eu conseguia ter uma dedicação muito maior. Eu comecei, na verdade, a acompanhar a juventude católica. Comecei montando uma equipe, que a gente não tinha uma equipe, montei uma equipe, uma galera para estar junto comigo, para conseguir ir nos grupos jovens paroquiais, que era aquilo que eu via que era o que havia de mais frágil, assim, onde a maior fragilidade entre a juventude católica eram os grupos jovens. Existiam várias realidades. Por exemplo, existiam as comunidades, as novas comunidades, como Shalom, como Canção Nova, como Obra de Maria e outras que atraem jovens, mas tem uma estrutura, tem formação, tem um caminho para a juventude. Os grandes movimentos de juventude também já tem um caminho. Segue-me, EJC, EJOC, eles já têm uma estrutura. Agora, grupo jovem paroquial é a cabeça do coordenador e ponto final. Assim, às vezes uma ajuda do padre, mas não é nada... Ele não tem uma estrutura. Eu fui coordenador de grupo jovem. Então, assim, você não tem nenhum subsídio, você não tem nenhuma formação, você não tem nenhum caminho, você tira da cabeça, assim, de Deus mesmo, obra de Deus. Você tem que inventar, você tem que... Então, eu vi que era a parte mais frágil. Então, foi nos primeiros que a gente fizemos um trabalho e tal, começamos a desenvolver um trabalho com os grupos jovens paroquiais. O senhor lembra de alguma história interessante, assim, de grupo jovem, de visita, de ter ido, assim, em alguma cidade? Olha, a gente fez uma equipe e nós visitamos, assim, todos que a gente conseguiu, mas a gente visitou todos que a gente conseguiu. A gente não, para otimizar o tempo, a gente não ia em paróquia, a gente ia em setor. Então a gente fazia um encontro setorial com os grupos jovens daquele setor. Então, por exemplo, Samambaia. Setorial. Então, assim, não tinha situação de, sei lá, ir na estrutural e aí, de repente, tem um grupo jovem que está reunido, assim, numa paróquia lá na estrutural e está reunido num galpão da paróquia, alguma coisa assim. Não, alguns a gente chegou a visitar. Alguns a gente chegou a ir mesmo, ir no local, visitar. Mas a gente precisava otimizar o tempo. Ótimo. Porque a gente precisava de um meio de comunicação com esses jovens, porque assim, a função do setor juventude, é até hoje, na verdade, né? É você conseguir criar vínculo com todas as realidades de juventude dentro de uma arquidiocese, de uma igreja local, no caso Brasília, das diversas expressões. Grupo jovem, os movimentos, as novas comunidades, todas as expressões de juventude, a gente precisava reunir, a gente precisava ter um vínculo. E aí ter alguns atos, alguns eventos celebrativos dessa juventude, oferecendo formação, oferecendo caminho, subsídio para esses jovens não estarem tão sozinhos, retiro de liderança, encontros de formação e alguns eventos que a gente chamava de eventos celebrativos. Então, por exemplo, daí nasceu o Night Fever, que era um projeto que veio da Jornada Mundial da Juventude, de adoração e evangelização. A gente fez vários Night Fevers assim, né? Foi daí que nasceu. O senhor sabe que o meu apelido é Tobé, né? Uhum. Tobé é uma brincadeira com o verbo to be, né? Eu sou professor de espanhol. Uhum. E aí o pessoal brinca comigo porque tem muita coisa do inglês que eu não sei. Night eu consegui entender. Fever, febre. Agora, Fever. É como se fosse uma noite febril. Meu pai gostava de ouvir o CD dos Fevers. Os Fevers. Que era uma banda brasileira e tal. Então, Fever quer dizer como febre. É como se fosse uma noite febril, uma noite quente, uma noite de fogo de Deus. Tanto que o símbolo do Night Fever é um foguinho.
Uhum. É um símbolo do Night Fever. O Night Fever é uma proposta de adoração diferente. Porque não tem palestra, não tem condução, não tem pregação. É adoração acontecendo com música sem cessar, sem parar, né? Música o tempo todo. Atendimento de confissão. E a primeira que a gente fez, eu comecei a coordenar em 2013, a primeira foi em 2014. Você lembra da Copa no Brasil? Lembro. A gente fez um trabalho com essa galera jovem que a gente foi conhecendo no aeroporto. A gente foi recepcionar os turistas que chegaram da Copa com faixa, enfim, a gente foi evangelizar os turistas mesmo no aeroporto, reunindo essa galera jovem, tudo, de vários grupos de paróquia que a gente convidava. Então a gente foi fazer um trabalho de evangelização no aeroporto. Para os que estavam vindo para a Copa, que vinham para Brasília e daqui ia para outro local, como o aeroporto era internacional, tinha um fluxo grande, ou por causa dos jogos que iam ter aqui em Brasília também. Foi bem naquele períodozinho mesmo de Copa de 2014. E conseguiu atingir, assim, conseguimos. Os turistas tanto que o primeiro Night Fever a gente fez na Catedral. Tipo assim, tinha umas 3 mil pessoas. E veio muito turista. Veio muito por causa da Catedral. A Catedral ficou aberta a madrugada toda. O que não acontece. A Catedral não fica aberta nunca. Padre Lucas, o senhor conseguiu uma coisa que é muito difícil dentro da Arquidiocese de Brasília, que é fazer um evento na Catedral. Né, aberto ao público. O bispo estava muito aberto, assim, a gente apresenta, ele era até engraçado. Mas ele não ficava meio receoso, assim? Não, ele até falou assim, mas a madrugada toda, será que esses jovens vão querer ficar? Mas eu falei, Dom Sérgio, madrugada é o horário que eles gostam, se eles não estiverem aqui, eles vão estar em outro canto, eles vão estar fazendo outra coisa. Aí ele falou, mas será que eles vão? Eu falei, vão, pode confiar que eles vão. Aí, foi assim, a catedral não fica aberta, né? Pela questão, porque é um patrimônio e tal, tombado, não sei o quê. E aí a proposta era ficar uma vigília mesmo, né, de adoração, atendimento de confissão e evangelização também, que acontecia do lado de fora da catedral. Que o Night Fever é assim, você acende uma vela, você leva uma vela, a gente coloca um local diante do altar, para o jovem acender uma vela para Jesus, e ele pega uma vela apagada para ele ir na rua e convidar alguém para levar aquela vela para Jesus. Eu até me arrepiei aqui agora. Que coisa incrível. Então ele é um evento, é um momento de evangelização. Então o jovem acendia e ele tinha que ir lá para fora. Um ardor missionário. Um ardor missionário, ou seja, não é só eu ir ali participar do evento e guardar aquilo para mim. Né? Ou seja, é multiplicar, é transformar aquela experiência com Deus ali em algo efetivo e cotidiano. E eu conheci na jornada isso. Era um projeto que nasceu. Esse projeto ele nasceu na Alemanha. E depois ele foi se espalhando pelo mundo todo. E tanto que para você fazer o evento, você tem que mandar um e-mail para o Night Fever Internacional. E aí você vai ter uma reunião via internet com os líderes e tal, que tem os líderes do Brasil, tem os líderes de cada país. E aí você é orientado para você seguir o Night Fever como ele precisa ser. E ele tem que ser assim, ele tem que ser missionário. Ele tem que ter essa dimensão de evangelização. De você, porque a questão não é você fazer o jovem ficar a noite toda lá. Porque não é que só tem, mas é adoração, música e atendimento de confissão para quem quer. Porque a ideia é você passar um momento com Deus e ir embora. Mas você tem que levar alguém, você tem que chamar alguém. Você não precisa permanecer lá. Não uma vigília tradicional. Tal. Então você sempre chama alguém para ficar 5 minutos que seja ali com Deus, fazer uma oração, escutar uma música. Aí eles também pedem que a gente coloque uma caixa com versículos bíblicos para a pessoa tirar um versículozinho bíblico, ele lê uma palavra, talvez uma direção. E igual uma pessoa da minha paróquia hoje, uma paroquiana minha, não me conhecia, eu não conhecia, ela foi uma pessoa que foi evangelizada no Night Fever. E aí ela disse que ela precisava de uma direção na vida dela. E ela estava trabalhando ali por perto na época, fazendo um plantão. E alguém chamou ela para ir. E ela era católica, mas ela não estava praticando a fé. E ela acabou indo. Foi constrangida a dinâmica da vela, né? De acender uma vela. E pegou um papel. E ela disse assim, eu ouvi o que eu precisava ouvir de Deus naquele dia. E aí eu contando isso na paróquia, ela falou assim, então era o senhor que era responsável por esse
por esse evento? Eu falei, foi. Eu não acredito. Aí ela me contou, né? Contou a história de como que ela foi alcançada naquele dia, assim, por aquele versículo que ela leu. Ali foi uma resposta de Deus para a vida dela. Sensacional. Sensacional. Não tem como não emocionar. Foi muito legal. Eu tô aqui ouvindo essa história e aí eu lembro da época de grupo jovem que a gente tinha uma mania de acreditar naquelas pessoas que todo mundo desacreditava, assim. Eu acho que a gente era movido por um espírito de, eu vou conseguir trazer aquele cara ali que só quer namorar as meninas, aquele cara que, né, do futebol, que não queria vir pro grupo jovem por causa de Deus, né? O cara queria qualquer outra coisa, né? Na paróquia tinha os torneios, por exemplo, de futebol. Sim. Então o cara vinha só pra jogar bola e participava do grupo ali. E aí esse desafio da gente conseguir pegar uma pessoa que não necessariamente tinha ali uma experiência com Deus e mesmo ela vindo de uma outra perspectiva cristã ou interesse pessoal, ela ser fisgada por Deus ali e fazer a obra, né? Então eu me lembrei muito agora. Quando falou esse exemplo da menina, eu consegui lembrar assim, na cabeça assim, de algumas imagens de alguns amigos que a gente teve essa experiência, né? Teve essa experiência aqui. Tô até ali olhando aqui, meu amigo Reinaldo tá ali no fundo ali, tá ali no bastidor. Mas até hoje é assim, acho que vai ser sempre assim. Acho que Deus ele se utiliza de várias, pode se utilizar de uma menina, pode se usar de um menino, pode se usar do futebol. Enfim, a isca não importa, né? O que importa é você pegar o peixe e levar ele e tratar o peixe. Assim, com certeza. Padre Lúcio, eu queria entrar aqui, assim, acabou que o assunto, eu tinha um roteirozinho aqui e tal, mas o bom de podcast é isso, né? Que a gente começa com uma ideia e aí a ideia vai indo. Mas eu queria saber como foi que nasceu a sua vocação, né? E o que incentivou essa relação com teu pai, ou até a da música aqui, que dá pra perceber que você tem um carinho enorme pela música. Muito. Como é que se deu a tua vocação? Então, na verdade, assim, eu fui uma dessas pessoas alcançadas por Deus, dessas desculpas de Deus, né? Porque, assim, eu me inseri no contexto de fé, de fato, em 2003. Eu era, enfim, minha mãe católica, meu pai católico, porém não praticante. E minha mãe conheceu a renovação carismática e teve toda aquela vida que a renovação proporcionou para ela de uma dimensão com Deus, com até mesmo um tipo de catolicismo que mesmo eu pequeno, eu não conhecia aquele catolicismo que minha mãe vivenciava e tinha dons e música, e minha mãe, enfim, mergulhou muito de cabeça. E aí ela foi trazendo meu pai. E aí, assim, eu criança não gostava de ir, nem meu irmão, e era aquela briga pra gente ir na igreja, de vez em quando ia. Só que minha mãe, ela nunca nos forçava, assim. Graças a Deus, eu falo isso pra muita mãe, nunca force ninguém pra igreja. Porque o ranço que você pode colocar naquela pessoa com a igreja, a possibilidade de você criar um ranço é muito maior. Então, assim, você não pode nunca forçar e nem nunca brigar por causa de igreja, jamais, assim, porque a pessoa não vai. Então, minha mãe nunca brigou, nem nunca obrigou. Mas a minha mãe negociava. Então, quando a gente morava em Goiânia, né? E aí mudamos para Brasília. Mudamos para Brasília no início de 2001. Eu, minha mãe, meu pai, meu irmão. Esse tanque você vai ver de vez em quando ainda puxar o R um pouquinho, diz que ainda dá uma puxada no R, de vez em quando lembra o sotaque, um porta. Eu gosto mais. Aí, a gente veio para Brasília. E eu já estava ali com meus 16, 17 anos, e aí eu fui conhecendo o mundo, né, assim como a gente diz, né, e fui entrando em contato com outro universo, diferente desse da minha mãe, né, aí fui conhecendo festa, balada, bebida, de uma outra época, assim, diferente de hoje, né, assim, tinha já essas paradas todas, mas é diferente, mas era, enfim, daí eu fui indo e fui experimentando muitas coisas, né, experimentei droga, bebida e não sei o que, e comecei a me desviar. Meu irmão também na época já estava bem desviado também, assim. E eu mais novo, meu irmão mais velho, e eu mais novo, a gente foi, enfim, eu fui me desviando e tal. A minha mãe ficou, enfim, vendo os dois indo para uma direção muito oposta dela, né?
Só que eu tinha 16 para 17 anos. Eu estava terminando o ensino médio, fazendo um cursinho. E não tinha dinheiro, não trabalhava, né? Pra sair, eu só saía se eu tivesse dinheiro da minha mãe desse dinheiro, né? Aí ela começou a negociar comigo. Eu falei, eu só vou te dar dinheiro se você for na missa comigo. Aí, obviamente, eu aceitei, né? Aí eu ia com ela. O domingo que eu não fosse, ela não me dava dinheiro, ela não deixava, não tinha como eu sair. Então, como é que eu ia sair? Se não tivesse dinheiro, né? Aí eu lembro assim, como é que aconteceu o meu processo? Aí minha mãe ia na missa de 9h30 lá na capela, no Senhor da Conceição, lá perto do Caique, para ali celebrava e tal. E às vezes eu chegava das baladas, assim, das festas, de manhã no domingo, mas tinha que ir com ela pra missa às 9h30. Às vezes eu passava a missa sentado ali, dormindo a missa todinha. Mas ia, né? Pra poder, senão não tinha dinheiro. Aí o Padre Ulisses celebrava e tal. Ele sabia que eu era filho de seu Jair, sabia da minha mãe e meu pai já eram ministros da paróquia e tal na época. Meu pai já... Ele não era ainda, mas ele já estava quase virando funcionário da paróquia. Aí ele deu um aviso de algum encontro de jovem que teria na escola da 410. Aí eu lembro que eu acordei na hora desse aviso. Aí eu senti uma vontade de ir nesse encontro. Não conheci nenhum jovem da igreja, não conheci ninguém. Só ia mesmo com a minha mãe, não conhecia nunca tinha ido em grupo jovem, nunca tinha ido em grupo de oração, só ia na missa mesmo porque a minha mãe, né, me obrigava dessa forma, né? Tinha esse contrato comigo. E era no mesmo dia que eu ia, que era esse encontro. Eu senti vontade de ir. Aí quando terminou a missa, a gente estava indo embora para casa, eu falei assim, mãe, eu senti vontade nesse encontro lá que o padre falou. A minha mãe, acho que para não estragar o negócio, ai, meu filho, que bom. Mas se conteve assim, né? Que eu acho que ela... Tava radiante. Mas que bom, vai mesmo e tal. Aí eu fui para casa, dormi, almocei, e o encontro era à tarde. Aí eu falei assim, mãe, eu vou nesse encontro. Ela falou, não, meu filho, então vai, você vai gostar. Aí fui. E era um encontro de jovens, que eu não sabia o que era, para onde ir e tal. Teve aquela coisa do grupo jovem da época que você conheceu. Os violãozinhos, aquelas músicas, dancinha, o caranguejo, o trem da pipoca, aquele negócio todo. Eu lá, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Não conhecia ninguém. Mas teve uma pregação. Uma pregação sobre o Evangelho de João. Não, o Evangelho de Lucas. Lucas 5, de 1 a 11. Era uma palavra de Lucas que falava sobre você lançar suas redes e avançar para águas mais profundas e tal. E eu ouvi aquela pregação e ela mexeu muito comigo, assim, muito. E teve um momento de oração. Você lembra do Eduardo? Eduardo Páscoa? Isso. Portela? Isso. Ele vai estar aqui com a gente aqui no podcast. A gente vai fazer esse convite. Ele foi uma outra pessoa que pregou, mas ele conduziu um momento de oração. Aí a pregação e a oração ali mudou minha vida. Mudou minha vida completamente. Assim, foi o que mudou minha vida. E ali eu tive uma experiência muito simples com Deus. Muito simples, assim. Foi... E aí eu voltei para casa muito mexido, assim, muito com o que eu ouvi, com a oração que eu fiz. Porque eu vinha desses negócios todos, eu já estava indo para esse caminho, mas eu me lembro de uma coisa assim, eu me sentia muito vazio. Muito vazio. Eu ia para esses trem, para as coisas todas, mas eu me sentia muito vazio. E ali eu tive um negócio que preencheu muito o meu coração, assim, de uma forma, e aquilo me tocou muito, assim, muito, mas muito mesmo. Eu voltei para casa e entrei no quarto, fiz uma oração, enfim, dormi. Aí na segunda-feira eu acordei completamente diferente já. Assim, foi um negócio muito doido, assim, que eu não sei explicar, assim, muito simples e muito doido, assim. Aí, uma vontade imensa de confessar, né, sem que ninguém dissesse nada. Aí fui, procurei o padre, confessei, falei tudo. Pronto. Foi com o Padre Ulisses, né? Com o Padre Ulisses, Contei tudo pra ele, assim, tudo que eu tinha feito de errado, tudo que eu já tinha feito na minha vida. E aí, pronto. Ali se deu a grande mudança da minha vida, assim, aquela primeira conversão, né? E o próprio padre, ele começou a me observar, que eu comecei, aí ele ia me orientando. Eu ia na missa, conversava com ele, perguntava das coisas, não conhecia, não sabia. E ele me orientava, conversava muito comigo. Aí ele começou a me indicar, não, então você precisa entrar num grupo jovem. Porque é bom, sua idade, você conviver com outros jovens e tal. E aí, eu vou entrar. Mas eu falei, eu gosto muito também daquele negócio que minha mãe vai, que era renovação carismática.
Aí então vai na mesma capela lá onde tem um grupo jovem. E aí fui pro grupo jovem, pro grupo de oração também. E aí fui me inserindo na vida da paróquia. Eu não tinha crisma na época. Ele falou, não, você tem que entrar na catequese, tem que ser crismado. Entrei na catequese também. E isso foi no ano de 2003. No desenvolver do ano, ele começou a falar para mim de vocação. Padre Ulisses. Porque eu contava para ele tudo que eu estava vivendo com Deus, na minha oração, no que eu ouvia de pregação, as coisas que eu ia desejando. E era uma sede muito grande, era um negócio assim. E ele começou a perceber que tinha uma coisa assim. E ele mesmo começou a falar de vocação. É coisa que eu nunca tinha passado pela minha cabeça. Ser padre, vocação. Aí ele despertou isso dentro de mim. Que podia ser um chamado de Deus. Essa sede e tal que eu tava. E aí ele me indicou fazer o que a gente chama de acompanhamento vocacional no seminário. Aí eu comecei a fazer, isso foi em 2003, eu comecei a fazer no início de 2004 já, o acompanhamento vocacional no seminário. E aí comecei a trabalhar, ainda estava fazendo cursinho ainda, né, queria fazer direito na época e tal, mas comecei a trabalhar, mas fazer os encontros vocacionais. E participava de tudo. Você viu, eu entrei na igreja em 2003, 2004 já comecei, final de 2003, início de 2004 já comecei a coordenar o grupo jovem que eu participava. E... Que era o Juslac, né? Que era o Juslac, né? 210. É 210, é. E, enfim, foi tudo muito rápido, assim. Em 2004 eu fiz encontro vocacional. Em 2005 eu entrei no seminário. Foi tudo muito rápido, assim. Foi tudo muito... Foi muito ligeiro, assim. Foi ligeiro, assim. A minha entrada na igreja, a minha experiência de conversão e de vocação foi junto, praticamente. Então, assim, a sua história de vocação era de um jovem ali, que a gente pode falar assim, perdido que estava perdido pro mundão. E, em algum momento, uma espécie de chantagem da sua mãe. Da minha mãe, uma negociação. Uma negociação. Malandra. Olha que incrível, né? Como Deus usou, né, sua mãe de uma maneira tão simples, né? Tão singela ali e utilizou com muita sabedoria, né? Eu sou do tipo que briga com os filhos, né? Eu tenho 2 filhos, o Felipe e a Letícia. Então, eles têm preguiça. Um tem 9 e a outra tem 3, né? Tem 2 anos e 11 meses, praticamente. Vai fazer 3, né? E, assim... Meu filho gosta de ir na missa das crianças lá na Vicente Pires, porque tem lá fantoche, essas coisas e tal. Mas aí eu tenho sido rígido, assim, né, pra falar um pouco da liturgia e tal, dele participar disso, né. Então, quando você falou, já me deixou até um pouco mais atento, né, porque na paróquia Nossa Senhora Aparecida, a gente tem frequentado as missas com eles e aí eles são mais... ficam mais contidos, né, mais sérios. Estão aprendendo uma outra perspectiva, né? É porque, na verdade, assim, a gente diz assim, a missa católica, ela não é uma proposta de evangelização. Ela não, vocês na história da missa, como uma dimensão celebrativa, ela não tem uma dimensão que a gente chama de querigmática, de conversão. A gente diz assim, a missa é um banquete de convertidos. Não é um banquete para a conversão. Não é que não possa. Mas a estrutura da missa ela é um banquete para convertidos. Então, por quê? Porque é uma linguagem mistérica e tal, que se você não compreende, você acha desinteressante. Se você não entende, assim, se você não fala, se aquela linguagem do símbolo, do rito, aquela linguagem que exige de você uma capacidade... o Papa escreveu um documento recente sobre a missa, ele falou uma coisa muito interessante. Hoje a gente está perdendo a nossa capacidade simbólica. As pessoas, as crianças, os jovens, os adultos. Por quê? Por causa e o Papa diz isso, por causa do excesso de exposição às telas. Porque as telas, elas tiram, por exemplo, da criança, essa capacidade de desenvolver o universo simbólico. Porque ela vai encontrar o vídeo todo pronto. Ele não vai imaginar. Ele não precisa imaginar. Porque ele já tem lá o vídeo pronto. A música, a cor, a dança. Ele não vai imaginar nada. Ele vai ver
aquela tela. Então, aquilo vai impedir ele desenvolver uma capacidade simbólica. E para quem já tem, e a gente usa muito as telas, a gente vai perdendo essa capacidade também do nosso nível, do contato com o simbolismo, né? Com a simbologia. Assim, a gente é muito capaz de entrar nessa linguagem simbólica, mas a gente vai perdendo. Então, com isso, a missa, ela não só a missa, assim, é impossível uma religião, por mais que não queira e diga que não, ela tem simbologia. Ela usa de simbologia. A linguagem religiosa ela é extremamente simbólica. Então, e a missa principalmente. A missa, eis o Cordeiro de Deus. O Cordeiro é um símbolo muito forte, muito poderoso. Mas se você não entende, aquilo não fala nada ao seu coração. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro é um símbolo muito forte. Antigo, Novo Testamento, tem uma teologia, tem uma realidade ali de uma comunicação de Deus muito bela e muito forte. Mas para quem não... Se você falar, ia falar do sacrifício de Abraão, de tanta cordeiro coisa. E tal, a pessoa não vai... Então, para uma criança é muito difícil. Então, se você não ajudar o seu filho ou a sua filha, se você não tira dele as telas, se você não ajuda o seu filho a desenvolver a capacidade simbólica, criativa, aí entra a realidade do universo religioso e cristão, e que você vai inserindo ali a pessoa, o contato com o sagrado. Para ele, eu falo, como para mim, um dia a missa foi extremamente nesse tempo, era desinteressante. Por isso que eu entendo quando as pessoas vão e dizem, não gostam de ir na missa. Porque não fala a língua da missa. Se não fala a língua da missa... Aí, claro, a gente entende, né, o esforço de você fazer uma missa e tal, para você tentar evangelizar. Mas o sentido original da missa não é para evangelizar. A gente teria que ter outros mecanismos para evangelizar. E a missa é um lugar de celebração. Essa fala do senhor tem me impactado muito fortemente. Porque, para todos os efeitos, eu sempre imaginei que o ambiente, né, missal era um ambiente de conversão e de evangelização, talvez até o mais forte, era a minha perspectiva. Então, entender, né, que é um ambiente de convertidos, para mim, faz muito sentido, até para olhar a missa de maneira diferente. Eu acho que muita gente que está acompanhando esse podcast, esse papo de fé com a gente hoje aqui, está conseguindo compreender um pouco dessa perspectiva apostólica, talvez, aí, do que diz respeito à missa e seus símbolos, né? Falando de símbolo, eu queria entrar aqui agora no aspecto dos santos de calça jeans. Já que a gente tá falando de símbolo, e o símbolo máximo do jovem, né? Essa coisa do tênis, da calça jeans, da camisa, da camiseta, né, na verdade. E eu sei que esse tempo que o senhor passou coordenando a juventude de Brasília, você deve ter tido muito contato com diversos jovens, assim. Queria que você falasse um pouquinho como se deram assim, as vocações. Ele teve vocação sacerdotal, outros tipos de vocações, né? Até talvez o sacramento do matrimônio, de pessoas que se conheceram nesses encontros, né? E queria que você falasse um pouquinho sobre essa figura tão importante aqui, que, né, o beato Carlo Acutis, né? Que é bastante simbólico. A questão da juventude, eu acho para mim é um tema muito, muito próximo da minha vida. Não é nem tanto porque eu quis, eu pensei, eu projetei, eu programei na minha vida e nem nada disso, assim, nunca não tem. Primeiro porque assim, o sacerdócio, ele não tem como dizer assim, eu vou ser um padre de jovens, eu sou um padre de não sei o quê, eu sou um padre de casais, um padre, não existe. Existem carismas naturais, existe uma história de Deus e tal, que você pode ser usado por Deus, e é claro, aí tem suas capacidades pessoais que Deus usa para poder
fazer daquela pessoa sal da terra, luz do mundo, seja um pai, seja um casal. Por exemplo, igreja tem casais que falam com jovens muito bem, que tem essa facilidade de evangelização aos jovens e tal. E aí, como eu fiquei esse tempo muito longo dentro do setor de juventude, né, como responsável da juventude de 2013 a 2021, para mim foi muito tranquilo, assim, eu não precisei apertar um botãozinho dentro da minha cabeça, assim, agora eu vou... Na minha vida sacerdotal, eu já me dava muito bem com jovens. As paróquias onde eu tinha passado, eu tinha muita facilidade de lidar, até porque eu ordenei padre com 27 anos. Né? Eu entrei pro seminário com 19. Então eu estava ainda dentro desse universo, estava saindo desse período assim, da minha vida, né, da juventude. Não sou mais jovem, tenho 37 anos. Né? E nem me sinto, e sou muito bem tranquilo com a minha idade. Né? Mas, apesar de ainda até hoje usar tênis, é uma coisa que os jovens às vezes identificam, eu não gosto de sapato social de jeito nenhum, né? Nunca uso. Não, mas o senhor, assim, quem vê o senhor na rua, ou talvez na paróquia, vai imaginar, assim, muito jovem, né? Muito jovem ainda, né? Então, não apertei um botão de assim, agora eu vou evangelizar os jovens, agora eu vou falar com os jovens. Não, tranquilo, assim, sempre tive muita facilidade de lidar com eles, os que estavam na paróquia, de conversar, de conviver, de falar de Deus e tal. Até pela comunidade, pelo Shalom, quando eu entrei no Shalom, o Shalom tem um carisma até hoje muito forte com os jovens, né? O senhor já era padre quando o senhor entrou na comunidade? Eu entrei como seminarista. Como seminarista. Então, tinha uma linguagem muito tranquila com os jovens, assim, né? De saber falar, de saber evangelizar, de entender o porquê e tal, de você falar, né? De Deus com o jovem, e por que é bom, e por que é tão tranquilo você falar de Deus com o jovem e tal. Então não tinha um botão. Então foi algo muito tranquilo e natural do tempo que eu passei no setor de juventude, assim, fui conhecendo a realidade, entrando. E o jovem, a primeira coisa, eu dizia para você ali fora, não tem como a gente criar um projeto para falar com o jovem se você não entende o universo deles. E para você entender, você tem que sentar, você tem que lanchar com eles, senão você nunca vai entender. Né, o que é que engaja ele. Porque é um negócio que muda muito, assim, é uma mudança muito acelerada, por exemplo. Isso que eu queria a gente entende senhor, assim, a gente entende. Jovem da nossa época tinha uma pegada e hoje tem outra completamente distinta. Mas só que se você for pensar nisso, você também não vai conseguir acompanhar. Porque tinha uma geração mais duradoura, assim, um perfil de jovem. Você conseguir entender aquela linguagem por uns 10 anos. Hoje em dia, todo ano muda. Todo ano muda. Tipo assim, os jovens de 16 anos não são iguais de 16 anos do ano passado. Né? Isso é um fenômeno por causa de rede social, por causa de internet. Muda muito, assim. Tipo, não tem como você não tem como você fazer um projeto acadêmico para falar com jovens se você não estiver lá para entender o universo deles. Né? Então, a primeira coisa é uma convivência sadia. Você não ter medo deles e eles não terem medo de você, para você estar ali. E eles são muito abertos. Eu gosto de conversar com jovem porque eles são muito abertos. Diferente do adulto, que tem muita preocupação com a imagem, com o que vão pensar, o que vão dizer, o que a gente é muito preocupado. Então, o jovem é mais tranquilo nesse sentido. Ele é mais desarmado. Mas, claro, você vai ver ali, você vai encontrar o jovem mais armado, assim, mas muito facilmente você encontra um caminho pro coração dele. Você desarma muito fácil, né? Já o adulto não, o adulto é muito mais cheio de esquema, né? As pessoas são muito mais complicadas, muito mais cheias de esquemas. Então o jovem é mais fácil de você falar a linguagem dele quando você se aproxima, quando você tem proximidade. Isso é impossível você querer evangelizar um jovem à distância do presbitério. Se aproxima quem tem proximidade. Tipo assim, não dá para você evangelizar um jovem do presbitério ali de cima do altar. Querer evangelizar ele ali, você não vai dar conta. Se não estiver lá do lado dele, você nunca vai conseguir evangelizar. E às vezes a igreja ela pode criar essas distâncias, né? Assim, o padre, o fulano, o coordenador, o líder. Então, é por isso que Jesus diz assim: vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. O sal, se ele não estiver no meio da comida, ele não dá sabor para a comida. Então, se você não tiver inserido, o Papa Francisco ele usa isso, ele fala assim que o pastor
ele tem que ter cheiro de ovelha. Porque ele tem que estar no meio das ovelhas, né? Ele tem que ter o cheiro delas, estando ali no meio delas, né? Aí você consegue evangelizar naturalmente. Eu não preciso botar um boné, eu não preciso botar uma Juliette, um óculos, não sei o quê, eu não preciso botar com a minha roupa de padre e tal, Só tranquilamente. precisa estar próximo. Eu não preciso simular ser um jovem, porque acho até feio uma pessoa velha simulando que é um jovenzinho e eu não faria isso. Tem quem faz. Eu me sentiria mal nesse papel. Uma caricatura, assim, eu não acho que você precisa ser uma caricatura de jovem para você evangelizar jovem. Não precisa disso, né? Até porque a minha figura, ela é paterna. Ela não é um jovem no meio dos jovens, assim. A minha figura é uma figura paterna. E eu conservo isso. Tanto que os jovens, tem muitos jovens na minha paróquia. Todos eu nunca pedi, todos me chamam de Senhor. Todos me pedem bênção. Todos. Senhor, Senhor, o Senhor. É natural, né? Por quê? Porque eu sou o pai, eu sou o padre, eu não sou um jovenzinho com eles, né? Eu sou um pai para eles. Mas eu entendo o universo deles. Eu entendo, até porque eu tenho rede social. Eu vejo, eu entendo o que eles estão passando. O senhor não fica chocado quando vê, assim, qualquer tipo de reação dos jovens, como é que ele tá dançando lá a música da Anitta. Ah, sim. Essas coisas assim. Não, mas assim, eu tenho rede social, mas é claro, por exemplo, tem limites, claro, no que eu vejo, no que não, mas eu os vejo. Exato. Assim, eu sei o que eles consomem. Eu sei o que eles consomem, né? Eu sei o que eles estão e a gente tem que saber o que eles estão consumindo também, né? Eu sei que é o que eu falo. Eu sei o que engaja eles. Eu sei é onde eles estão engajados. Que é justamente o que eles estão consumindo. De música, de série, de filme, de... O senhor acha que a gente tem que se adaptar às questões dos desejos, dos aspectos, da música, do modelo, para tentar fazer uma evangelização diferente? Ou o senhor acha que a evangelização ela tem um papel fraternal em si mesma e ela tem uma importância ali... na chegada da palavra no coração do jovem, e isso não depende de um mecanismo, né? Eu falo disso porque em determinados momentos a gente tocou rock, em outros momentos a gente colocou axé para poder evangelizar. Sim. E tudo estava valendo, tudo isso era muito bacana, né? Então, mas eu não sei até que ponto isso tem um limite ou não tem. Não. Existe um limite. Entender. Existe um limite. Aí, como eu falei, por exemplo, isso não pode acontecer dentro da missa. Esse tipo de apelo, de mudança, dentro do... Por exemplo, eu não vou tocar um sertanejo, eu não vou tocar uma rocha, eu não vou tocar um piseiro dentro da missa porque eles gostam, mesmo que seja com uma linguagem religiosa. Mas dentro de um encontro de jovens, dentro de um grupo, dentro de um não sei o quê, sem problemas, assim. O ambiente é diferente, aí você pode usar muda a linguagem, faz alguma coisa, não tem problema. Né? Aí é o discernimento dos lugares, o discernimento dos espíritos do lugar onde você está, do propósito e tal, para você não descaracterizar, porque senão você também passa uma visão de Deus avacalhada para o jovem. Né? E não é. Tem que entender. O santo dos santos é o santo, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é Deus, ele é o Senhor. Então existe uma postura de respeito, existe uma postura que tem que ser preservada do sagrado. Eu não posso desacralizar, não posso te pegar a desacralização do mundo e trazer para o sagrado, porque também eu vou acabar com a visão daquele jovem sobre Deus. Deus é Deus, ele é bom, ele é amigo, mas ele é Deus, ele é o Senhor. Eu tava vendo ontem no Instagram do padre Paulo Ricardo, e ele estava colocando um exemplo de uma missa que foi celebrada lá na Itália, no mar. No trem da... Não sei se você ouviu isso, né? E aí o padre Paulo Ricardo estava fazendo uma exortação a respeito desse tema, né? De maneira muito respeitosa. Logicamente que do outro lado tinha um padre, né? Celebrando. Mas eu lembrei exatamente disso que o senhor está falando aqui, né? Talvez seja uma situação em que não seja tão adequado, né? Porque justamente você vai com certeza prejudicar a visão que a pessoa tem de Deus. Assim, ele continua sendo o Senhor, o sagrado. Então você tem que ensinar a pessoa
a lidar com o sagrado, com o respeito próprio do sagrado, sem ser aquela coisa burocrática e tal. Por isso os jovens, os santos, né, que você falava, eles são interessantes assim, porque a pessoa entende que é possível você ser formado como um homem de Deus, né, dentro do seu mundo, dentro do seu contexto, porque a gente precisa saber resgatar essas coisas, porque só a gente aliena. Assim, por que é legal um santo como, por exemplo, o Beato Carlo Acutis, sei que você citou. A gente está chamando ele já de o padroeiro, o patrono da internet. Por quê? Porque ele usou e-mail, ele usou as redes sociais que tinha na época, né, que já existia na época, já existiam algumas redes sociais, né? E ele criou ele criou um site, ele se comunicava com os amigos dele por e-mail, né? Então ele viu esse mundo da internet. Ele já teve bem antes da gente brasileiro, porque, enfim, ele viveu no Reino Unido, ele viveu na Itália, ele passou um tempo na Itália, passou um tempo na Inglaterra, por causa de uma família, ele veio de uma família que tinha condições, e a internet lá já era algo muito acessível pra gente. Não, nesse período, nos anos 90, a internet não era acessível. A internet ficou acessível pra gente anos 2000, mesmo assim devagarzinho e tal. Mas pra ele já era. Tanto que é engraçado, no processo de beatificação dele, é feito um pente fino, é um processo muito sério para você beatificar uma pessoa, né? E aí o responsável por isso investigou o que ele tinha de contato na internet, né? Ele disse, ele nunca viu nada impuro na internet, nunca. Ele nunca teve nenhum contato com, porque assim, as pessoas pensam que não, mas existe uma coisa que é os seus dados, eles ficam salvos, assim. Você pensa que você apaga os trem, mas na internet tem tudo, né? Tem tudo. Nunca vai ser apagado. O que você faz, o que você fez, o que você viu, o que você acessou, nunca vai ser apagado. Você pode deletar do seu computador, mas existe um banco de dados que guarda tudo seu. E você que tá em casa aí, acompanhando a gente, é aquela história que a gente aprendia pequenininho, né? Deus tá vendo, Deus tá vendo, mas a internet também tá vendo, e guarda tudo. Não, guarda tudo. Eu limpei. Eu sempre tenho imagem do juízo final, assim, e no juízo final vai passar um filme, e aí eu vou ver tudo que aconteceu na minha vida, né? Deus vai mostrar uns slides, né? Uns vídeos. Isso aqui foi quando você fez isso, isso aqui você fez aquilo, né? Deus passando um PowerPoint lá. Fazendo os slides lá. Não, essa situação pode acontecer em vida, né? Em vida. Não, mas a internet legal saber tem que nessa pesquisa que foi feita não tinha, né? Não tinha nada de impuro, nada de errado. Assim. Que bênção. Um menino mesmo muito santo, assim. Enfim, é interessante você perceber, assim, né? Que é possível para um jovem. E ele falava assim, né? Ele era muito apaixonado pela Eucaristia, pela missa, tanto que ele criou um site, esse site existe até hoje, onde ele catalogou, é o melhor site do assunto, assim, onde ele catalogou, porque ele dizia, não é possível que os católicos realmente acreditam na Eucaristia e não vão à missa, não é possível. E ele disse, mesmo com tantos milagres eucarísticos, onde aconteceu do primeiro até recentemente, milagres que Deus vai mostrando que a Eucaristia é real, muitos milagres onde realmente o pão se transformava em carne, e que carne que se conservava, o vinho que se transformava em sangue, e que isso é atestável até hoje, milagres assim que deixam você impressionado, assim, os milagres eucarísticos que aconteceram ao longo da história. Então ele catalogou todos que ele teve acesso. E ele colocou num site. Todos os milagres eucarísticos. Ele colocou lá. Para todo mundo ver. Hoje tem do jeitinho que ele deixou. Só que aí hoje é traduzido em várias línguas. Então tem português, espanhol, inglês, enfim. Todas as coisas que ele catalogou lá e ele deixou e ele viu e tal. Então
É um perfil de santo que fala muito forte ao coração, pode falar muito forte ao coração. Porque assim, tipo assim, você imagina assim, para quem é católico, né? Sei lá, você pensa em São Padre Pio, você pensa em São Francisco, você pensa em Santo Antônio, você pensa em... Pelo menos para mim, parece um negócio inatingível, inalcançável, uma santidade que eu não vou alcançar. Né? Parece um negócio assim... É algo extraordinário, né? Algo que beira mesmo quase o impossível. Quase né? o impossível, assim. De se viver, né? De se viver, de se praticar. Inclusive nesse mundo atual, com esse nível de santidade. Exatamente. Eles passam essa imagem. Eu até li um livro recente, ele não tem nem em português, tem em espanhol, inclusive. Olha aí. Chama Os Defeitos dos Santos. Olha, Os Defeitos dos Santos. Os Defeitos dos Santos. É um livro que fala só sobre defeitos de santos, os pecados dos santos. E o livro começa dizendo exatamente isso. A gente olha para aquele padrão de vida e diz, eu não vou conseguir nunca na minha vida. Porque eu olho para mim e falo, eu sou um pecador. Eu erro, eu falho. Então eu nunca vou ser igual a esse povo aí, né? Mas é porque a história é contada sob um ponto de vista. Você não tem o todo da história daquele santo, né? E ele, com certeza, por exemplo, e o autor começa esse livro dizendo isso. De onde o que me autoriza a falar sobre defeitos dos santos? A Bíblia. Porque a Bíblia nunca escondeu defeito. Por exemplo, você vê todos os pecados de Abraão, você vê os pecados de Moisés, você vê os pecados de Davi. Na Bíblia eles são muito expostos. E dos apóstolos também. Imagina só, Jesus, o Evangelho conta que o apelido de Tiago e João eram filhos do trovão. Mas não é por causa do Thor, porque eram por causa do temperamento deles. Então você imagina, uma pessoa que é chamada de filho do trovão é porque ele não é uma pessoa fácil. Pedro, o apóstolo Paulo. Paulo era briguento, como diz lá um povo na minha casa, era confusento, né? Você vai ver nos Atos dos Apóstolos inúmeras missões que Paulo fazia e que as pessoas iam embora porque não aguentavam ele. Os amigos dele de missão iam embora. Para a linguagem de hoje seria assim, um povo bem treteiro, né? Paulo era treteiro. Gostamos de tretas, né? Então a própria Bíblia conta os defeitos de muitos deles, né? De defeitos, pecados de muitos deles. Então é bom você ver um santo que fala a sua língua e diz o que ele tem de extraordinário. Ele viu o Evangelho, ele lutou, São José Maria Escrivá fala, né? A santidade está na luta. Então um cara que lutou, um cara que se esforçou para ser bom, para ser melhor, então o que torna hoje a santidade acessível para todo mundo, assim, primeiro porque tá na palavra, né? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, seja santo, né? Aí você entende qual é a santidade que Deus está te chamando. A santidade que Deus está te chamando não é ser um homem perfeito, não é ser um homem impecável. Eu sou um cara que eu posso dizer assim, para eu ser santo, eu tenho que ser impecável em tudo. Ninguém dá conta. Né? Deus não é incoerente. Ele não me chama um padrão de vida que ele sabe que eu não vou alcançar. Né? Então, esses santos, eles tornam esse caminho possível para a gente. Quando eu olhei aqui Beato Carlo Acutis, eu lembrei da época também de grupo jovem, que a gente tinha o nosso padroeiro, São Domingos Sávio. Sim. E a gente venerava a história, né? Que ele tinha uma frase, né? Antes morrer do que pecar. Uhum. E aí imaginar assim, um adolescente, um pré-adolescente, né? Tá descobrindo a puberdade, tá descobrindo tanta coisa, né? E é uma missão muito difícil, né? Né? Principalmente pros homens, né? Que tem uma exposição com a questão da sexualidade e tanta coisa na internet. Esse é um tema, padre, que o senhor fala com jovens, assim... Sim. Eles aceitam, eles se sentem confortáveis em falar desse assunto. É um assunto que eles têm interesse de ouvir também. Sim, claro. Porque os pais ainda têm um tabu. A gente vive numa era de tecnologia, mas é notório que os pais têm muita dificuldade de tratar dessa temática, né, da sexualidade com seus filhos, né? Como é que o senhor lidar com esse assunto? Nesse domingo, inclusive, lá na paróquia, por causa do evangelho da liturgia da palavra desse domingo, do 18º domingo,
esse domingo que passou, né? Não sei quando que as pessoas vão ouvir esse podcast. Mas quando eu falo desse domingo agora, foi o final de semana do 30 a 31 de julho, né? A liturgia era o 18º domingo do tempo comum. E os textos propostos, eles levavam a uma reflexão que Jesus faz, assim, dizendo: no que consiste a vida humana? No que consiste a vida do homem? E é uma frase muito filosófica que Jesus fala. No que a vida humana... Aí eu falava para as pessoas lá, pega a palavra que Jesus está dizendo, consiste. Ou seja, o que dá consistência, firmeza à vida humana? O que dá firmeza? Aí eu parti da homilia dizendo o seguinte: um tempo desse, eu recebi uma mensagem de um jovem de 24 anos. Eu durmo muito tarde, né? Eu durmo por volta de 1 da manhã, não consigo. Eu sou muito acelerado, enfim, eu não consigo. Eu chego em casa, mas eu não consigo dormir, eu sou muito acelerado e tal. Eu tenho essa dificuldade também. Demais, eu não consigo. 1 da manhã, é certeza, eu tô acordado. 1 hora, eu vou dormir entre 1 e meia, dependendo até 2 horas da manhã. Aí sabe quando... Só que assim, eu não mexo, eu não fico mexendo em rede social, não fico conversando com as pessoas, né? Mas aí sabe quando você tá mexendo no celular, vem a mensagem, aí sem querer se aperta e abre a mensagem. Sei. Aí sem querer abrir. Todo mundo já passou por isso, né? Já passou por isso. Só que o Instagram, ele avisa que você viu, porque no WhatsApp eu desativei esse negócio, né? A pessoa não sabia que eu vi. Mas o Instagram não tem como, né? Não e a pessoa viu, o padre viu. Acabou de visualizar essa mensagem. O chefe falou assim: agora eu vou conversar com o padre aqui, vou entrar num assunto aqui, né? Porque é difícil conversar com o padre. O padre viu a mensagem 1 hora da manhã. Vai que essa pessoa tá querendo, né, cometer alguma coisa, né, e tal. E eu acho, e foi um trem de Deus, assim, foi uma coisa de Deus. Eu tinha que conversar com ele naquele momento. Porque ele mandou uma mensagem assim: padre, eu não conhecia ele pessoalmente. Não conheço ainda, né? Eu me chamo fulano, eu tenho 24 anos e tal. E eu queria entender qual é o sentido da minha vida. Eu tô sem perspectiva nenhuma. Eu me sinto muito vazio e queria entender o meu propósito de vida. Né? Só que assim, aí a conversa foi desenvolvendo. Eu fui conversando com ele. Conversei com ele por um bom tempo. Aconselhei e tal. E aí, assim, só que eu fiquei pensando, né, no que essa é a realidade de muitos jovens, assim, e não só jovens, adultos e tal, assim. Qual que é o sentido da vida? Qual que é o meu propósito de vida? Né? E aí a pergunta: no que a vida consiste? O que dá consistência humana? A vida, né? Aí, assim, você olha para as pessoas hoje, assim, quando entra esse assunto de sexualidade, as pessoas, elas estão muito, muito, muito vazias. Eu fiz uma pesquisa desse período pós-pandemia para cá. O consumo de pornografia, ele aumentou 600% na internet. O consumo das pessoas, o acesso, né, a pornografia, ele aumentou 600%. E aí já atinge crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, homens, mulheres, né? Porque era um fenômeno muito ligado ao universo masculino, ali do jovem, como você falou, da puberdade, ali dos 14, 15 anos, e majoritariamente um público masculino. Mas hoje é um negócio muito mais amplo, assim, né? Isso mostra o tamanho do vazio que as pessoas estão, né? Então, como é que eu falo dessa questão com um jovem? Não só com jovens, com as pessoas de uma maneira geral. A questão da pornografia, da sexualidade, de uma maneira geral, a abordagem, ela não pode ser moralista. Porque, assim, saber que é errado, as pessoas sabem. Por exemplo, uma criança, ela vai ver esse tipo de coisa, ela vai ficar com vergonha, ela vai... sem nunca ninguém ter dito pra ela. Ela sabe que tem alguma coisa errada ali. Pode ter certeza que uma criança, se ela mexer, se ela tiver acesso, como acontece, infelizmente, com as crianças, voltando ao assunto da exposição das telas, né? As crianças têm muitas telas, celular, tablet, computador, notebook e tal.
se uma criança acidentalmente, e a gente sabe que isso acontece, as redes aí, né, sociais que viralizam, elas podem levar a criança a acabar entrando em contato com pornografia. Às vezes até de um adulto que usou a tela, né? Que usou a tela e tal. Com certeza aquela criança sabe que está errado. Ela vai esconder, ela vai ver escondida, ela vai olhar para um lado, ela vai olhar para o outro. Porque assim, ela sabe que está errado. Mas saber que é errado não te impede de fazer. Então não adianta eu dizer, você não pode ver porque é errado. Você não pode, você não deve ver porque é pecado. Porque isso não te impede de ver. Isso não vai te dar forças para você não ver. Então, a abordagem, eu acho que ela é muito mais profunda, assim. O problema é muito mais profundo, assim. E aí, o que você sente depois que você acessa a pornografia? Ou depois que você entra em contato, ou depois que você exercita sua sexualidade? Como é que você se sente depois? Aí a pessoa sempre vai dizer, ó, como é que é aquele... Não estou falando para você do prazer que aquilo gera em você. Vai gerar um prazer. Mas depois do prazer, como é que você se sente? 100% diz a mesma coisa. Mal. Vazio. Então, é sobre esse vazio que você precisa entender que ele não vai diminuir, ele vai aumentar. E esse vazio ele vai te levar ao fundo do poço. Esse vazio ele vai te levar a um lugar que você não quer ir. Que a pessoa vai exercitando cada vez mais um estímulo maior e fazendo coisas mais absurdas, mais loucas, e aquilo é como se fosse uma droga que a pessoa vai aumentando a dose para se satisfazer. Então, e ela vai entrar em contato com um mundo que vai com certeza gerar nela um vazio ainda muito maior, que nunca vai saciar a sede daquela pessoa. Ela tem que entender, assim. Se ela não entender algo que realmente diga, olha, se você quer encontrar, entender o sentido da sua vida que Deus te dá, se você quer se libertar desse vazio que é desesperador, que está levando, por exemplo, cara, você nunca ouviu falar de criança suicida uns anos atrás, hoje existe. Adolescente, jovem, muito assim. Essas coisas que acabam, que esse mundo acaba, que a pessoa acaba, enfim, por causa desse tamanho desse desespero, por causa desse tamanho desse vazio, por causa desse tamanho. Ou você vai conversar com um jovem de forma profunda, você vai ver que ele é vazio. Ele pode ser lindo por fora. Ele pode ser a pessoa mais linda do lado de fora. Mas com certeza dentro você vai encontrar uma alma muito vazia. De sentido de vida, assim. Qual é o sentido da minha vida? Qual o porquê que eu... Então, se você não ajuda essa pessoa a entrar em contato com o que realmente traz profundidade, traz sentido à vida, não adianta você dizer na catequese que é pecado. Isso não vai levar... Essa abordagem que o senhor trouxe de que uma coisa é pecado, eu não vou abordar esse assunto, ou vou transformar ele num tabu, ou eu vou condenar, ou eu vou fazer isso, né? A gente tem convivido, acho que quando você chega ali nessa fase que eu estou vivendo aqui de 40 anos de idade, você expande a sua capacidade de conhecimento. Eu que sou professor, sou policial, eu convivo na sociedade com vários perfis de pessoas, né? Então a gente observa, por exemplo, que os homossexuais eles têm muita dificuldade de frequentar a igreja, por exemplo, de ir num ambiente de igreja. Eles talvez não se sintam acolhidos, né? Papa Francisco tem falado sobre esse assunto. É um assunto delicado porque existe também uma condenação moral também por conta da própria igreja como enxerga, né? A questão dessa perspectiva da homossexualidade é a prática que a pessoa faz que afasta desse convívio, ou a pessoa tem essa consciência de que ela nasceu assim, de que ela é assim, e como é que ela lidar com esse assunto? Porque eu vejo muitas pessoas sofrendo tendo essa perspectiva desse assunto. Eu tô falando desse assunto porque quando começou o podcast aqui eu perguntei, posso falar dos assuntos? O senhor falou, pode falar de qualquer assunto. É um assunto que a gente tem dificuldade, muitas pessoas querem ouvir dos padres
Como é que a igreja encara isso? Eu vejo o Papa Francisco encarando esse assunto do acolhimento, né, dos homossexuais com muita fraternidade, digamos assim, né? É um ponto muito, muito, muito delicado. É delicado porque, assim, uma coisa é você compreender a doutrina, o evangelho, o que de fato é a revelação de Deus. Deus revelou a verdade sobre o homem. Não foi uma invenção nossa, né? Não foi uma invenção humana. Não foi uma coisa que os judeus criaram e depois os cristãos criaram, deram continuidade. Porque a nossa moral, a visão moral católica, ela é judaica. Ela vem do judaísmo, né? E é claro que depois tem a moral do evangelho, a moral das cartas de Paulo, é onde se baseia a nossa visão sobre a moral, sobre o comportamento humano. A moral diz respeito ao comportamento humano. Daí vem a nossa fé naquilo que Jesus revelou, naquilo que é revelado por Deus. É revelação de Deus. Tudo aquilo que está na Sagrada Escritura. A visão revelada sobre a questão do homossexualismo, a gente usa a linguagem que a gente usa para outras realidades, para outros tipos de comportamentos. Esses comportamentos, na visão cristã, e a gente tem que lembrar disso, nós não estamos impondo. O catolicismo, ele não impõe um estilo de vida para quem não quer viver o catolicismo. Por exemplo, a igreja, eu vejo as pessoas falando, né? Quer impor um estilo de vida? Não. É uma proposta de vida para quem quer ser católico, para quem quer ser cristão. Eu gosto muito quando Jesus diz assim: quem quiser me seguir. Ele disse isso no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas. Quem quiser me seguir, tome sua cruz e me siga. Não é uma imposição. É uma proposta de vida. Como vai ter a visão? Aí é onde eu quero chegar. Esse comportamento, como qualquer outro comportamento que a Bíblia classifica como pecado, a gente diz que é pecado. É pecado. Né? Do mesmo jeito que eu falei sobre a questão anterior, eu falo sobre essa questão. Só que não dá para você simplesmente dizer para a pessoa, é pecado. Beleza, você disse, a pessoa quer, ótimo, é para quem quiser. Beleza, uma pessoa que tem uma tendência homossexual, ela quer ser cristã. Numa igreja evangélica, numa igreja católica. Como que nós vamos acolher essa pessoa? Bom, primeiro, uma pessoa, ela não é o pecado dela. Né? Perfeito, né? A pessoa não é o pecado dela. Ela não é o pecado dela. Eu não vou olhar para a pessoa e dizer, você é o seu pecado. Não, você não é o seu pecado. Você é fulano de... Você tem uma identidade. Você tem uma identidade profunda. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você tem uma identidade. Você é uma pessoa. Então, a primeira coisa que eu não vou lidar com um pecado. Eu vou lidar com uma pessoa. Eu vou lidar com uma história. Eu vou lidar com uma vida. Lidando com essa história, lidando com essa vida, eu preciso ajudar essa pessoa a ter um contato, a ter uma intimidade com Deus. Ela tem que ter uma experiência com Deus que vai além da questão do pecado dela, porque ela tem esse pecado, mas eu tenho esse, você tem o seu, fulano tem o seu. Todos nós temos os nossos pecados, né? E do mesmo jeito que eu sei que eu não sou o meu pecado, eu sei que ele ou ela também não é aquele pecado. Ela e ele também não é aquela história de pecado. Existe uma pessoa por detrás daquilo dali. Só que é muito difícil hoje, porque virou uma questão belicosa, virou uma questão assim, de muita guerra, de muita luta, de muita linguagem de rede social. Então torna muito difícil, porque de uma militância. De uma militância, de uma ideologia, de um negócio assim que é onde entra a principal questão. A principal questão hoje não é a pessoa, não é o pecado da pessoa. Hoje a guerra é contra uma ideologia pesada que se impõe, uma militância e que torna muito, que oprime, na verdade, muito mais do que ajuda os dois lados.
Sim, tanto o cristianismo, né, torna as pessoas acabam do lado de fora tendo uma visão errada. Homofobia, transfobia, papapá, não acolhe, não sei o que, condena, diz que todos nós vamos para o inferno. Então, rivaliza os dois lados de um jeito que nunca vai ajudar. Nem um lado, nem o outro. Nem um lado, nem o outro. Assim, a questão que é toda, totalmente diferente de uma sala de confissão, quando a pessoa exerce o de sacramento. um ambiente, né? onde a pessoa, assim, onde a gente vai... mas assim, eu tô enrolando para dizer assim, vai mudar a visão católica, cristã, sobre o homossexualismo como pecado? Não vai mudar. A verdade do evangelho, ela é inalterável. E não é só no Antigo Testamento que diz que o homossexualismo é pecado, como diz que outras coisas também são. O Novo Testamento reafirma. Carta aos Romanos, por exemplo, Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 8, afirma categoricamente, classificando o homossexual, o comportamento como outros comportamentos, não é o único. Porque adultério também é, fofoca também é, realmente, mas classifica como pecado. Isso não vai mudar. Porque as pessoas dizem, o Papa, ele vai mudar. Você olha, não tem como o Papa mudar o Evangelho. Não tem como o Papa. A gente pode mudar a nossa pastoral. A gente pode mudar a nossa maneira pastoral de acolher as pessoas. E elas podem encontrar um lugar para elas. Por exemplo, existe um apostolado na Igreja Católica que chama Courage. Courage. É um apostolado para pessoas com orientação homossexual que querem viver o cristianismo. Não é um grupo gay. É um apostolado para as pessoas que têm tendência e que querem viver o cristianismo, querem encontrar um apoio, querem encontrar uma palavra, querem encontrar uma orientação para a vida, e elas vão encontrar. Esse apostolado existe, ele já foi abençoado pelo Papa João Paulo II, pelo Papa Bento XVI. Padre, tá vendo? Esse é o tipo de coisa que eu acho que é importante a gente trazer aqui no nosso podcast. Talvez a pessoa estava procurando uma resposta para uma dúvida que a pessoa tem, ou para uma vivência que a pessoa tem. E às vezes encontra uma orientação como essa. Eu nunca ouvi falar desse apostolado. É a primeira vez que eu ouvi falar. Chama-se Courage. Do inglês, né? Courage. De novo, padre, me ajuda, porque eu tenho dificuldade aqui. Esse courage aqui seria o que em inglês? Coragem. Você lembra? Coragem. Coragem. Aqui em Brasília tem algumas paróquias que tem esse apostolado, né? E aí, assim, voltando à questão, eu que tô lá numa sala de confissão, de aconselhamento, como padres, pastores, psicólogos, psiquiatras, pessoas que atendem outras pessoas de uma maneira geral, né? Eu seria muito omisso e covarde se eu dissesse que isso não existe, que isso não dá para negligenciar. Tem muitas pessoas que vivem isso. Muitas pessoas que sofrem. Muitas pessoas que sofrem. Homens, mulheres, famílias, tal. E que sempre todos dizem a mesma coisa. Se eu pudesse não ser assim, eu não seria. Porque o sofrimento da pessoa é muito grande. Então, como que você vai chegar numa pessoa dessa e dizer, você está em pecado, você está fora, você não pode, você não tem lugar aqui? A pessoa tem um drama. Ela está vivendo um drama, ela está vivendo uma dor, ela está vivendo uma luta muito grande dentro dela, um conflito. Por mais que a coisa vá mudando, não vai deixar de ser conflituoso. Com a mãe, com o pai, com o tio, com o parente. E o Catecismo da Igreja Católica, quando fala num parágrafo sobre essa questão, diz também que toda forma de preconceito é pecado. Ao falar sobre esse tema, o catecismo foi escrito em 1980, alguma coisa. Toda forma de preconceito é pecado. Então, assim, a gente entende que essas pessoas sofrem muito preconceito. E a gente entende que o preconceito é pecado. Que você nunca pode tratar uma pessoa por um pecado, seja ele qual for, né? A prostituta, o ladrão, o corrupto, o mentiroso, o fofoqueiro, o invejoso, o adúltero, ou a adúltera. Você não pode tratar a pessoa pelo pecado dela.
Mas a gente também, ao mesmo tempo que a gente precisa aprender pastoralmente, porque o que a gente está falando aqui não é doutrinal. A moral e a doutrina, sinto muito, ela não vai mudar. Ela não vai mudar. Porque é uma revelação. É bíblico, é divino, não vai mudar. Nunca adianta pensar assim, que vai evoluir Perfeito. a ponto de mudar. Não vai mudar. Porém, a prática pastoral, ela pode, ela precisa, ela deve mudar para o acolhimento das pessoas. Isso sim, precisa muito mudar. Mas são coisas diferentes. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Padre Lucas, vou trazer aqui um último tema que eu deixei aqui para tratar por último aqui, porque é um assunto que me traz lembranças maravilhosas. Uma das minhas primeiras experiências de grupo jovem, assim, eu entrei no grupo jovem e aí no outro final de semana rolou o Haléu. Isso foi em 97, né? E eu fui pro Haléu aqui de Brasília. E aí teve um show da banda Cristo Atividade, que na época era a coqueluche, né, de quem estava curtindo shows católicos, né? Na época, talvez acho que existia a Vida Reluz, né? Então eu tinha o amigo Cleiton, né? O Cleiton Medeiros. O Cleiton que me levou pro grupo jovem. Então eu jogava bola na minha rua e o Cleiton sempre passava com o violão nas costas, né? Cleiton Medeiros. E aí ele sempre passava com o violão nas costas, ele ia tocar no grupo, ele sempre me chamava e aí eu, não vou não. Até que teve um dia que eu falei, bicho, eu vou aí no grupo aí. Aí fui. E aí no outro final de semana era o Haléu. A gente foi junto. E Saiu assim, ônibus da paróquia. Saiu o ônibus da paróquia, o pessoal organizava. Era eu fui no ônibus da paróquia. Era muito doido, era muito legal. E a gente curtia, né? Eu lembro que da música do Cristo Atividade E aí chegar você, Jesus, sem pedir explica. Assim, foi muito legal, foi muito bacana. Foi muito bom. Como é que tá o Haléu hoje? O Haléu ainda tem essa pegada assim de multidão do que... Acho que o Haléu, no pavilhão do Parque da Cidade, era uma coisa para 200 mil pessoas. Assim, era uma 300, coisa... já chegou a ter público de 350 mil pessoas. Não, era uma coisa de louco, assim, era, sei lá, talvez o Haléu bateu o show na Granja do Torto, que tinha, na época que acho que rivalizava, né, os shows que tinha na Granja do Torto, sertanejos e tal. E o Haléu de Brasília era um fenômeno. 350 mil pessoas. 350 mil pessoas. Já teve no Haléu 300. Não passou 350 mil no local. No local, assim. No pavilhão, no auge do Haléu, chegou a ter 350 mil pessoas. Eu fui um dia desses no jogo do Flamengo, lá no Mané Garrincha. Bom saber. E tinha 60 mil pessoas. Eu vi aquela multidão lá. Eu falei, cara, olha aqui, tem 60 mil pessoas. É um negócio que congestionou o plano, assim, carro. Agora você imagina, e eu lembrei do Haléu, assim, cara, e o Haléu já teve 350 mil pessoas. Você tá doido, é muita gente. E assim, o senhor hoje tem alguma atuação no Haléu? Tem alguma... Isso que eu queria que falasse aí, né? Esse é um papo de fé. A gente tá vendo aqui hoje, papo de fé com o Padre Lucas. E tá aí uma coisa que eu, né, gosto demais do Haléu. As minhas memórias do Haléu são enormes, assim. Eu encontro muita gente que tem boas memórias afetivas sobre o Haléu. Justamente que pega esse período, 97, 98... 2000, 2001, foi o auge do Haléu, que chegou, se eu não me falha a memória, o Haléu de 2001 deu 350 mil pessoas. Caramba. Então, assim, hoje eu sou coordenador do Haléu, né? Desde 2000. Olha que notícia boa. Desde 2015. Desde 2015 eu sou coordenador do Haléu. Eu coordenei de 2015, de 15 até veio a pandemia e tal. Agora é o primeiro Haléu pós-pandemia, né? E vai acontecer no dia 17 de setembro, lá no pavilhão do Parque da Cidade, no mesmo local que você foi. Vai continuar rolando o Haléu, né? Houve algumas mudanças de local, teve um período que o Haléu foi no ginásio Nilson Nelson, e o Haléu voltou para o Parque da Cidade há alguns anos já. Quando eu coordenei, eu já coordenei no Parque da Cidade, né? Na época, quando eu assumi o Haléu, ele tinha mudado de local. Não sei se você lembra. Teve um Haléu que deu tiro, deu confusão, deu problema no pavilhão. Como o pavilhão é muito aberto,
muito amplo. A coordenação na época achou melhor, por causa do perigo, sair de lá e ir para o Nilson Nelson para concentrar mais o público e conseguir controlar mais. Aí eu comecei aí ele ficou alguns anos no Nilson Nelson. Quando eu peguei como coordenador geral, ele ainda acontecia no Nilson Nelson. Aí, beleza, eu ia dar continuidade. Só que aí, o ginásio Nilson Nelson, entre as políticas públicas, as questões de local e tal, e o ginásio ele é um local destinado ao esporte. Então, todo evento de esporte tem prioridade no ginásio. A gente poderia usar para eventos católicos, cristãos, música, festival de música, porque o Halel, ele é, em primeiro lugar, um festival de música, né? A gente apresenta o Halel como um festival de música. Na verdade, é um complexo de eventos, mas o principal é um festival de música. Acontece eventos simultâneos dentro do Halel. Então tem um módulo da terceira idade, tem um módulo das do crianças, rock, tem um módulo das crianças, e é um evento, o Halelzinho é um evento inteiro dentro de um outro evento. Então é um complexo de eventos. Tem um anfiteatro onde acontecem palestras, tem um módulo família que acontece. A pessoa ela pode nem ver nenhum show, ela pode ir, eu quero ir porque eu quero ir no módulo de família, eu vou ficar lá, ela vai ficar lá o dia inteiro e ela vai embora. Talvez você nunca nem tenha passado pelo palco onde está tendo um show. Então é um complexo de eventos. E aí, nesse ano que eu comecei a coordenar, ele ia ser no ginásio em São Nelson, mas aí aconteceu um campeonato de UFC internacional no Nilson Nelson na mesma data. A gente já estava reservado, mas aí entrou uma lei que diz, não, ali é destinado ao esporte tem prioridade. Então nós perdemos. Aí o próprio GDF... E a divulgação já tinha começado, já tinha sido no Nilson Nelson. Mas aí o próprio GDF propôs a gente voltar pro pavilhão do Parque da Cidade. Aí a gente conversou com o bispo, a equipe, então vamos voltar. E voltamos para lá. Aí isso era o ano de 2015. E foi um Halel assim, extraordinário, assim, foi muito bom. Eu lembro que foi no ano da misericórdia que o Papa Francisco tinha proposto, né? E a gente usou esse mesmo tema, né, da misericórdia e tal. A gente até mudou o slogan na época, né? O Halel era Som e Vida, a gente chamou o Som da Misericórdia, por causa do ano da misericórdia, né? Nesse ano específico, não ficou Halel Som e Vida. Foi o Som da Misericórdia. E foi muito bom, assim. Acho que ainda tem algumas camisas, assim, de alguns ralés que eu fui, assim. A galera tem ainda, tem umas amarelas, umas camisetas coloridas e tal. Então, de 2015 pra cá, eu fiquei como coordenador. E tem um casal que é muito meu amigo, que é o Edson Danoso, e eles coordenam junto comigo, né? Eu chamei pra estarem à frente. E aí a gente vai retomar o Halel. A gente não tem ideia de como vai ser. Porque pós-pandemia... muita coisa mudou. Como é que é essa questão das bandas? Tem esse contato com as bandas? Tem. E eles são muito disponíveis, dão retorno, eles querem... Sim. O senhor conversa, por exemplo, lá com o pessoal do Vida Reluz. Na verdade, eu tô sem referência, padre, de quem são as bandas agora. O Vida Reluz acho que nem tá tocando. Eu também acho que não. Assim, do Vida Reluz tem a minha referência foi horrível. Foi horrível. Foi muito velha. Cristianidade, por exemplo, eu sei que tem o Frei Gilson. Frei Gilson, eu sei que os meninos gostam. Ele bomba. Ele é um fenômeno na rede social. Você entra na rede social dele 4 da manhã, tem 200 mil pessoas ao vivo, online, acompanhando o Frei Gilson, rezando texto. É um negócio de doido, assim. Então, assim, a gente entra em contato com as bandas. O Halel, ele tem essa configuração de festival de música. É assim que ele é. Ele é um festival de música. Tem que ter o palco que a gente chama de palco central, onde acontecem as apresentações musicais, os shows, né? Que é o dia inteiro de show, né? Então a gente entra em contato com as bandas. Você falou do Vida Reluz. O Valmir Alencar saiu do Vida Luz e montou um ministério chamado Adoração e Vida. Isso. Aí eles, inclusive, vêm esse ano. Olha aí, coisa boa. Então, gente, quem está assistindo o nosso podcast em primeira mão aqui, não sei se vocês já estavam acompanhando, a Adoração e Vida vai estar no Halel. Já tem a data, padre? Tem, 17 de setembro. 17 de setembro. Continua em setembro. Continua em setembro. Continua sendo o terceiro final de semana. Desde a época que você ia, já era o terceiro sábado de setembro. Continua sendo. É uma tradição ótimo. Que é boa de manter.
Então, Adoração e Vida estará lá. Adoração e Vida, Missionário Shalom. Tem um cara que é muito bom, a galera gosta muito, Tony Allison. Tony Allison, sim, Tony Allison. Ele foi vocalista de uma banda, eu não vou lembrar aqui agora. Mas o Tony, sim, mas Tony o Tony Allison Allison é muito bom. Deixa eu lembrar aqui de cabeça. Tem Eliana Ribeiro, que é o pessoal que gosta de canção nova. Ela vem, Eliana Ribeiro também? Ribeiro. Não, padre, eu já vou me organizar aqui pra... Tem uma... Precisa de ajuda, precisa de gente pra ajudar no Raléu? Precisa de mais voluntário. O Reinaldo tá ali já vou chamá-lo ali, né? Tá ali nos bastidores ali. Tem muitos voluntários. A gente tem... Vai acontecer agora em setembro. E assim, a gente já tá assim, às vésperas já, né? Agora a gente começa a tentar aumentar a divulgação do Raléu, assim... Em geral, avisar. Raléu Som e Vida, continua. Som e Vida. Raléu Som e Vida, 17 de setembro. 17 de setembro, de 9 da manhã às 9 da noite. O dia todo lá. Caramba, é Raléu mesmo. É Raléu mesmo, Raléu Raiz. Raléu Raiz. A gente chama. Cara, que ânimo, que bacana. Já tem gente de outras cidades do entorno dizendo que vem caravana, que vem ônibus de paróquia. Eu lembro da gente de Paracatu. Paracatu vem, galera. Que sempre vinha, a gente encontrava o pessoal. Unaí, já entrou em contato com a gente em Unaí, de Paracatu, de algumas cidades do Goiás, assim, que perto, Minas, Goiás, até Bahia, perto, assim, que vem. Sim. Não, gente, ó. Quem tá aqui, o Padre Lucas tá colocando aqui primeira mão aqui, ele vai colocar o podcast pra divulgar bastante. Papo de Fé, falando do Raléu. Padre Lucas, eu queria uma última mensagem e é lógico que queria uma bênção especial para quem tá assistindo, né? Então, em forma de oração e também para todos nós que estamos aqui nessa sala produzindo esse podcast, que é o primeiro. A gente está muito feliz de receber o senhor aqui. Você não sabe a alegria que está no nosso coração de ter convivido, nossa juventude, ter acompanhado essa história de vocação, ouvir um pouco da história de vocação e recebê-lo aqui. Isso é sinal de que Deus tem maravilhas para quem está nos assistindo e para mim e para todos que estão aqui, que te admiram e que tem a tua história como uma referência também. Então, peço ao senhor que faça suas palavras finais e que dê a bênção para todos nós. Eu agradeço muito, né, o convite, a oportunidade. Eu não sabia que era o primeiro, né? E eu realmente peço que espero que em Deus que seja o primeiro de muitos, porque assim, é um formato que o povo gosta muito. Eu mesmo consumo muito podcast, né? De maneira geral, eu gosto muito. Tanto que quando me chamam, eu vou porque eu gosto. Eu gosto de podcast, eu consumo podcast católico, de outras linguagens e tal, outras temáticas. E acho é uma linguagem que fala muito, porque não é uma entrevista, né? É uma conversa. Isso é legal, como se fosse uma conversa numa mesa de um restaurante, não é tão formal. Esse negócio de entrevista é muito formal, eu nem gosto muito. Eu acho bom porque não é formal, né? Então, é bom por isso. É bom porque aproxima, não tem formalidade. Nem deve ter. O podcast, ele tem tem que ter uma linguagem informal. Justamente não tem uma pauta, mas você percebe que o negócio... né? Flui assim. Vai. E a gente tem uma mensagem muito importante para as pessoas, né? Do Evangelho da Graça, de transmitir muita esperança, né, para as pessoas. Eu acho que vocês podem, as pessoas que vêm aqui, elas podem deixar uma mensagem que não é vazia, uma mensagem que tem um conteúdo de esperança cristã para as pessoas que se identificam, que querem, que desejam algo que seja seguro para a vida delas, que traga esperança, que mantenha elas com esperança num mundo tão doido, tão caótico assim, né? Que tá aí à beira do colapso em tanta coisa, as pessoas, saúde mental, ferida e tanta coisa, essas pessoas estão entrando realmente num colapso. Mas existe esperança e dá para você se manter sóbrio, de pé. E o cristianismo é uma esperança mesmo, né? Então eu acho que a mensagem é essa, né? Para quem deseja se aproximar, né? Esquece as guerras que tem das narrativas por aí,
contra o cristianismo e tal. Tenta conhecer realmente a mensagem de Jesus, a mensagem de Cristo, a mensagem cristã. Ela traz muita esperança ao coração humano. Fora de todas as narrativas de guerras, de lutas, de rede social, esquece isso. Entre em contato com Cristo mesmo, né? E a pessoa vai ver que ela vai ter um caminho seguro para a vida dela, né? Para o coração dela. Amém. É essa a mensagem. Então vamos, olhando talvez ali para o nosso público, deixar essa bênção, essa oração. Eu vou rezar, vou dar uma bênção por Ricardo, para a equipe, né? Pedir para que Deus realmente abençoe e leve longe mesmo a mensagem. Para todas as pessoas que vierem sentar aqui, eu peço para que rezo para que venham pessoas muito especiais aqui que contribuam muito para vocês, assim, que vão levar adiante, né? Amém. Então eu vou pedir ao Senhor. Agora, Senhor, eu quero abençoar o Ricardo, a vida de toda a equipe. Pedindo ao Senhor que este lugar seja realmente um santuário da tua graça, que aqui se levante um altar da tua palavra, ser transmitida, proclamada a fé, a alegria de acreditar em um Deus tão presente, tão bom como o Senhor é, tão cheio de misericórdia. Peço que a sua graça possa trazer, Senhor Deus, tudo aquilo que o coração de quem está à frente desse projeto deseja, toda a visão, todo o projeto, Senhor Deus, esteja debaixo da tua graça, que haja prosperidade, que haja, Senhor Deus, avanço do teu evangelho, da tua palavra, na vida de todos aqueles que vierem sentar aqui, sobretudo onde essa mensagem chega e toque tantos corações, Senhor, como nós te pedimos, como o meu coração, como o coração do Ricardo foi tocado um dia por outras pessoas que também deixaram um legado de fé e de esperança, que aqui também seja um legado de fé e de esperança a todos aqueles que vão ouvir essa mensagem, esse papo de fé. Abençoai os projetos, abençoai os sonhos, abençoai o que está no coração daqueles que estão à frente, com muito mais do que o Senhor deseja para a vida deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado. Foi um verdadeiro papo de fé. Muito obrigado, Padre Lucas. Deus abençoe. Amém. E que a gente tenha outras e outras oportunidades aqui para receber o Senhor. Amém. Um forte abraço. Um forte abraço. Obrigado pela oportunidade. E assim encerramos o nosso episódio 1 do nosso Papo de Fé com o Padre Lucas Gonçalves. Até a próxima.